Isca de Satanás, John Bevere, capítulo 10, para que não escandalizemos. Romanos 14:13 fala: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Acabamos de ver como Jesus ofendeu muitas pessoas quando viajava e ministrava. Neste capítulo quero abordar o outro lado disso. Mateus 17:27 diz: Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Porque aqui nessa situação, o pessoal veio perguntar a Jesus se eles não pagavam impostos, e para Jesus não escandalizar aquela galera, não ofender aquela galera, ele fala para Pedro: olha, tu vai lá, pega um peixinho lá, tira lá uma moeda da boca dele, e tu paga o meu imposto, e tu paga o teu imposto também. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era o Filho de Deus, ele era livre, ele não devia nada a ninguém, ele não estava sujeito a nenhum homem, mas ele decidiu usar a sua liberdade para servir. Livre para servir. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Outra palavra pela liberdade é privilégio. Não devemos usar a nossa liberdade ou nossos privilégios como filhos de Deus vivo para servir a nós mesmos. A liberdade deve ser usada para servir os outros. A liberdade em servir e cativeiro na escravidão. Um escravo é alguém que tem de servir, ao passo que um servo é alguém que vive para servir. Vamos ver algumas diferenças entre a atitude de um escravo e a atitude de um servo. O escravo tem de fazer, o servo consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário, o servo atinge o potencial máximo. O escravo caminha 1 milha, o servo caminha a 2ª milha. O escravo se sente roubado, o servo dá. O escravo é preso, o servo é livre. O escravo luta por seus direitos, o servo abre mão dos seus direitos. Em Romanos 14:2 fala: Acolhei o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil como legumes. E aqui nessa parte ele fala para nós não usarmos a nossa liberdade como um pretexto para a gente ser uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Não é porque eu tenho uma consciência tranquila que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que aquilo não vai interferir no meu relacionamento com o Senhor. Mas se aquilo pode fazer com que o irmão fraco na fé venha enfraquecer mais ainda na fé e deixar Jesus, eu tenho que me privar daquilo que para mim é lícito em amor da fé do meu irmão. Romanos 14:13-17. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele estava dizendo: vamos nos lembrar do que se trata realmente o reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos estes benefícios estavam sendo perturbados nos novos crentes. Os crentes mais fortes não estavam usando a liberdade para servir, mas como uma plataforma para defender os seus direitos. Eles tinham conhecimento da sua liberdade adquirida com o Novo Testamento, mas o conhecimento sem amor destrói. 1 Coríntios 8:11-12 fala: E assim, por causa do teu saber, perece irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Podemos usar a nossa liberdade para pecar? É uma afirmação. Podemos usar a nossa liberdade para pecar. Como? Ferindo aqueles que têm uma consciência mais fraca, fazendo com que um dos pequeninos de Cristo se ofendam e tropecem. Abrindo mão dos nossos direitos. Em Mateus 18, do versículo 6 ao 10, Jesus fala: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançados no inferno do fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos veem
Os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Você pode se perguntar então, por que Jesus estava ofendendo a tantas pessoas como vimos no capítulo anterior deste livro? A resposta é simples. Jesus ofendeu algumas pessoas por obedecer o Pai e servir aos outros. A ofensa praticada por ele não ocorreu porque ele estava exigindo os seus direitos. Os fariseus se ofenderam quando ele curou no sábado, seus discípulos se ofenderam com a verdade que seu pai o mandou pregar. Maria e Marta se ofenderam quando ele atrasou seu retorno para curar Lázaro, mas você não verá Jesus ofendendo as pessoas por servir a si mesmo. Paulo, em sua carta aos Coríntios 8, versículo 9, faz esta advertência: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. A nossa liberdade nos foi dada para servir e para abrirmos mão de nossas vidas. Devemos edificar e não destruir. Esta liberdade também não nos foi dada para acumularmos coisas para nós mesmos. O teste da edificação. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Deve ser nosso alvo não fazer com que os outros tropecem por causa da nossa liberdade. O que fazemos pode até ser permissível de acordo com as Escrituras, mas pergunta a si mesmo: isto visa a edificação dos outros ou a minha? 1 Coríntios 10, 23, 24 e do 31 ao 33 fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim os de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Não, em 2 Coríntios 6,3 fala: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ou seja, nós vemos Paulo a todo momento abrindo mão dos seus direitos de coisa que era lícito ele fazer para que a maioria das pessoas que pudesse, para que todos que pudessem ser alcançados, fossem alcançados. E a gente tem que fazer morrer a nossa carne, como Jesus disse: olha, eu quero que vocês, dia após dia, neguem a sua própria vontade, para que vocês possam me seguir, renunciar a vós mesmos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, para que, no final das contas, o bem maior, que seja alcançar mais pessoas, esse objetivo seja alcançado. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.